Olá, observadores! Bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Olá, eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Oi, galera, eu sou o Pedro, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Bom, o objetivo do Observa Aí é trazer sempre as principais notícias da semana e também trazer aqui alguns assuntos e projetos mais específicos do Observatório. Hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, esse é o 6º episódio do Observa Aí. Os outros 5 episódios já estão disponíveis no Spotify. Esse é o último episódio do Observa Aí de maio. Último de maio? É o último de maio, passou rápido, né? Próxima quinta-feira já será dia 1º de junho. É verdade. Passou rápido, mas parece que foi um ano, né? Exatamente, muito intenso esse mês. Bom, hoje, entre os principais assuntos, nós falaremos um pouco aí de um webinar que nós teremos na próxima terça-feira, dia 30, às 10 horas da manhã, trazendo um pouco do papel dos municípios. É um livro, né? Para trazer, na verdade, será o lançamento do livro, né, Pedro? Exatamente. O webinar que vai ser feito no dia 30, às 10 da manhã, o foco dele é apresentar o livro que o Observatório está lançando, que é o título é Penatrans, o papel dos municípios. E o assunto geral desse livro é trazer o Plano Nacional de Redução de Mortes e Feridos no Trânsito no escopo municipal. Então, entendendo qual cenário os municípios se encontram e como eles podem trazer essas diretrizes para melhorar as condições de segurança nos seus municípios. O Pedro já trouxe a introdução do assunto já. Bom, além de falar um pouco do webinar, que nós teremos na terça-feira, falaremos um pouquinho aqui também da reta final do maio, trazendo um balanço aí das ações, do que tem sido feito, e também outros assuntos aí relacionados à agenda do Observatório, principalmente os últimos compromissos aí da semana passada e dessa semana. Lembrando a todos, os materiais da campanha do maio, eles continuam disponíveis no site do Observatório, em onsv.org.br/maio amarelo. Eles estão lá disponíveis gratuitamente para todos baixarem e usarem. Bom, Pedro já começou, já trouxe aí uma introdução ao webinar, então continue. Eu vou trazer um background, então, desse trabalho. O background? Background, que é isso? Caramba, é o Head, né? É legal para entender também a questão da cooperação técnica que a gente tem com a Federal. Então, esse trabalho eu desenvolvi quando eu era residente técnico do Observatório, enquanto aluno de mestrado no Planejamento Urbano na Federal do Paraná. Esse trabalho eu desenvolvi junto com o professor Thiago Bastos, que é o nosso membro do Conselho Deliberativo, e também é o professor da Universidade Federal do Paraná. Pausa, deixa eu interromper o Pedro aqui, só aproveitando, acho que a gente já falou algumas vezes, mas não lembro se neste podcast. Fala um pouco da história do Pedro, né? Aproveitar esse gancho, porque, por 2 motivos, né? Para saber o que é exatamente um residente, né, no campo de pesquisa, mas falar também que você começou como estagiário, né, Pedro? E que a gente está com vaga de estágio aberta. Também. Aproveitando para poder anunciar isso. Então, rapidinho, conta um pouco dessa história sua com o Observatório. Durante minha graduação em Engenharia Civil, eu entrei como estagiário do Observatório em 2018 e fiquei até 2019, que foi meu último ano no curso. Então, depois disso, eu entrei no mestrado, também na Universidade Federal do Paraná, e o professor Thiago, ele me passou uma oportunidade de trabalhar junto ao Observatório, fazendo pesquisas e apoiando na parte técnica, só que com o apoio também institucional do Observatório. Então, eu como aluno da Federal, acabei recebendo esse apoio do Observatório, então esse é o papel de um residente técnico, tentar casar tudo aquilo que eu aprendi na universidade, na academia, aplicando numa instituição externa, que é parceira da Federal, que é o Observatório. Legal. Só lembrando, né, a gente tem cadastrado já no CNPq, em parceria com a Federal do Paraná, o nosso grupo de pesquisa, Observatório Nacional de Segurança Viária, que tem 6 linhas de pesquisa que acompanham os pilares do Penatrans, que é o nosso Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E aí, acho que nas próximas semanas a gente deve fazer uma ação de divulgação desse grupo de pesquisa. Está só finalizando aí o estabelecimento de como é que vai funcionar, como o escopo desses grupos, né? Mas também é uma oportunidade para aquele que é pesquisador, que é técnico da área de trânsito, que quer participar dos estudos do Observatório. Isso aí. Bom, muito bacana essa história, essa relação do Pedro com o Observatório. E aí, queria que você falasse um pouquinho mais do livro especificamente, né, desse material produzido pelo Observatório e do webinar. Então, o livro em si, o conteúdo dele, ele é voltado mais para o próprio Penatrans e como os municípios eles
podem, digamos, absorver o conteúdo e as diretrizes do Penatrans e aplicar isso em seus municípios. A ideia do livro é trazer métodos de diagnósticos de segurança viária um pouco mais focados para os municípios e também ele também traz alguns métodos de cálculo de metas de redução de mortes no trânsito dentro dos seus territórios. Então, eu acredito que o lançamento desse livro através de um webinar vai ser uma oportunidade muito legal do Observatório trazer esse trabalho aí que já vem sendo feito há mais de 2 anos em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Uma coisa legal que eu acho de chamar a atenção para o livro é que foi criada uma metodologia de avaliação e de estabelecimento das metas de redução de vítimas para cada município. Então, eu vou falar aqui de orelhada, tá, Pedro? Porque eu não sou estudioso aqui, o autor é o Pedro, mas a partir da análise de 13 indicadores que guardam relação com a segurança no trânsito, foi feito um processo de clusterização, ou seja, de agrupamento dos municípios que têm afinidades, né, que têm semelhanças entre esses 13 indicadores. E aí a gente gerou 81 clusters? 81 clusters, então são 81 grupos de municípios, considerando aí os mais de 5.700 municípios. 5.000, me ajuda aí, Pedro, que eu sempre erro. A base está 5.568. 5.568, surgiu o município, que era número ímpar, né? A base do IBGE é essa. Mas enfim, esses 5.000 e tantos municípios se agrupam em 81 grupos, né, que são os que a gente chama de clusters, e a partir dessa análise, desse agrupamento, a gente vai estabelecendo metas para esses clusters aplicadas a esses municípios. E aí é um trabalho interessante, né, Pedro? Porque além de ser uma ferramenta para os municípios, também é um ponto de partida para desenvolver novos estudos. Por exemplo, uma coisa que a gente já está começando a olhar aqui é que dentro desses clusters, então eu pego lá um desses 81 clusters, eu vou ter um número X de municípios. Vamos supor, eu vou chutar aqui, tá? Eu tenho 10 municípios num determinado cluster. Desses 10 municípios, eu posso ter alguns que são municipalizados e uns que não são municipalizados. Então agora um desdobramento desse trabalho, a gente começar a olhar a partir do cluster, ou seja, a partir da semelhança entre os municípios, qual aquele que tem o melhor desempenho no que a gente chama de benchmark. Ou seja, eu vou pegar a média de desempenho dos municípios que são municipalizados dentro desse grupo, desses 81, de um grupo desses 81, e aí eu vou separar, qual a linha média para esses municípios que são municipalizados e que não são municipalizados. Então esse é uma possibilidade de estudo, que pode desdobrar num outro estudo, porque o que a gente quer chegar, uma das hipóteses que a gente está adotando, é que o município que é municipalizado ele tem um desempenho melhor na segurança viária. A gente quer comprovar isso com números. E por outro lado, aquele que não se municipalizou, ele poderia ter economizado um número de vítimas, ou seja, pessoas que morreram nesse município em função do trânsito e que não precisariam ter morrido se o município tivesse uma gestão melhor na segurança viária. E aí, numa última etapa, transformar isso em número. A gente tem alguns estudos que fazem uma relação econômica entre uma vítima de trânsito e o custo social, o custo material, enfim, todos aqueles custos, para a gente entender qual o prejuízo que o município, que a sociedade daquele município teve com uma não gestão do trânsito. Então, é um trabalho audacioso, a gente vai chacoalhar, precisa começar a criar efeitos especiais. Verdade. Mas vai fazer a terra tremer, vamos dizer assim, Logo mais a gente avança com esses estudos. É isso? Por enquanto? Eu quero arriscar um comentário, mas que vai acabar talvez sendo uma pergunta aí para os dois. Então, só até para quem está nos ouvindo entender um pouco da importância desse material que foi produzido, do livro que foi produzido pelo Observatório. Então, basicamente, o governo federal ele criou esse plano nacional, só que era algo... não digo genérico, mas pensando a nível nacional. Isso. E aí o observatório vem e olha para esse plano nacional e diz, não, cada município tem a sua característica e a gente precisa, cada município, analisar o seu perfil, as suas características e traçar basicamente o que esse livro faz, ele transforma o Penatrans em algo municipal. Isso. São as metas municipais, porque assim, você tem duas situações. Primeiro que o Brasil, ele é diferente, um monte de país dentro de um país.
E aí você tem níveis você tem as semelhanças entre os indicadores, a semelhança entre os municípios, e você tem os níveis de maturidade de cada município. Então, por exemplo, um município que já tem uma boa gestão de trânsito já há bastante tempo, ele não precisa reduzir 50%, porque ele já atingiu a meta. E tem outros municípios que nunca olharam para a gestão de trânsito, que tem uma meta que é muito maior do que os 50%. Então, para que o país atinja a meta de redução de 50%, tem municípios que vão precisar se esforçar mais e outros que vão precisar se esforçar menos. É isso, Pedro? E tem a questão contrária também. Dos conceitos que está no livro é que os municípios que têm melhores condições de reduzir, provavelmente também eles podem ter uma meta maior, porque já são municípios mais desenvolvidos, com maior estrutura, e não tem por que eles terem, digamos, uma meta mais reduzida. Eles têm a capacidade, eles têm o potencial de reduzir mais. Então, a metodologia que está no livro também leva essas considerações. Isso vai ser um grande, assim, é uma ferramenta para os gestores, mas também é uma ferramenta de, não vou dizer controle social, mas de provocação social. Então, a partir do momento que a gente divulga, né, que a gente dissemina essa informação, a gente dá condições para a sociedade de cobrar das autoridades, de cobrar dos políticos que eles se movimentem, né? Afinal, é isso que a gente faz, né? O Observatório, além de ser um centro de estudos e pesquisa, gerador de conteúdo, é um grande mobilizador da sociedade. Então, acho que a gente cumpre muito bem o nosso papel em todas as áreas que a gente se propõe a atuar, com esse trabalho que foi desenvolvido pelo professor Tiago e pelo Mestre Pedro. Né? Mestre Pedro. Legal. Então, recapitulando, o webinar será no próximo dia 30 de maio. Dia 30 de maio, às 10 da manhã. Vai ser transmitido pelo YouTube do Observatório. Em breve, quem está nos ouvindo, se você já se relaciona com o Observatório, já recebe as informações por e-mail do Observatório, você receberá aí, em breve, mais informações, enfim, o link para acessar e participar do webinar. Acabou? Não, esse assunto da minha parte... Não acabou esse assunto não, olha só. Esse webinar ele vai ser mediado pelo professor Tiago, a apresentação é do nosso mestre Pedro, mas a gente tem uma participação especial, aliás, 3 participações especiais que são muito importantes para esse debate. A gente vai ter uma participação da CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, afinal, é quem vai nos ajudar para que essa informação chegue nas autoridades, nos gestores municipais. A gente vai ter uma participação da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, e que é a grande coordenadora de todo o Penatrans, né? Inclusive, quem vai participar com a gente é uma das coordenadoras da Câmara Temática, que cuida do Penatrans, e a gente vai ter a participação do Focotran, que é o Fórum Nacional de CETRANS. E por que o CETRAN? Porque os Conselhos Estaduais de Trânsito é que tem o papel de fazer essa transposição das metas. As metas estaduais são definidas pelo CETRANS, e o CETRAN tem essa grande missão, né, de organizar os sistemas de trânsito estaduais, né, para não ser, né, tirar aquela característica que ficou persistindo por muito tempo entre os CETRANs, de apenas um órgão julgador de segunda instância. Então o CETRAN agora começa a assumir o papel de coordenador estadual dos sistemas estaduais de trânsito. Então a gente vai ter uma participação aí desses 3 entes aí que são muito importantes para esse debate. Foi? Agora foi? Agora foi? Então tá bom, muito legal. Agora, falando um pouco do maio, estamos na reta final, um mês muito intenso aqui para o Observatório, para toda a rede do Observatório. Então, no próximo episódio aqui do Observatório, nós já estaremos, dia 1º de junho, o maio já terá passado, e queria que o Paulo trouxesse um pouquinho de como tem sido até aqui, as ações, enfim, toda essa agenda do Observatório. Eu acho que esse ano, né, eu acompanho o Maio Amarelo desde o começo. Eu tive a oportunidade de estar no Observatório na criação do Maio Amarelo, depois como gestor municipal e, né, como secretário em São José, acabei assumindo o Fórum Nacional de Secretários. A gente teve muita interação com o Maio Amarelo, então acompanhei todos os anos, e o meu sentimento é que esse ano está sendo o melhor de todos, assim, do ponto de vista de mobilização. E por quê? O Maio Amarelo ele tem um grande diferencial da Semana Nacional de Trânsito, por exemplo, porque ele traz toda a sociedade. E assim, é impressionante o número de ações que a gente está capturando da iniciativa privada. Empresas que não tem nada a ver, às vezes, diretamente com o tema trânsito, mas que estão fazendo ações
e que estão ajudando a disseminar essa cultura de segurança viária. Então está muito legal. Eu acho que o Rodrigo tem um pouco de números aqui para a gente ter uma noção de como é que a gente está hoje, né? Antes ainda, a gente tem mais uma semana ainda de maio pela frente, mas os números são os melhores de todos os anos, os números de mobilização, de ações, então tá sensacional. A agenda nossa tá maluca esse mês, mas acho que é importante a gente ocupar os espaços. A gente tem usado bastante os observadores certificados para representarem o observatório nos vários ambientes. A gente tem evento acontecendo no final de semana. Eles têm sido os atores principais aí do maio, Paulo. Tem sido os atores principais. A gente fechou, acho que se não me engano, foram 191 representantes do movimento. Então a gente tem 455 observadores formados. 191 deles se propuseram a fazer um esforço adicional durante o mês de maio para mobilizar a sociedade. E está dando muito resultado. Então eu quero aproveitar aqui e já dar os parabéns para os observadores, porque é uma equipe fenomenal que a gente tem e que está representando o observatório muito bem, fazendo esse trabalho maravilhoso de mobilização da sociedade. E o bacana, Paulo, você comentou das empresas, o que a gente tem visto assim, ações externas e muita ação interna também. Então esse engajamento que eles têm, que as empresas têm gerado com os colaboradores, tem sido muito bacana. Então várias empresas têm produzido vários vídeos, você vê ali o engajamento dos funcionários, dos colaboradores. Eu acho que isso é bem legal também, né? Porque acaba, a empresa ela tem uma ação externa, então ela fala com o público dela, mas é legal engajar também o público interno, porque acho que eles acabam disseminando essa cultura da segurança viária internamente, mas tenho certeza também que os colaboradores acabam levando essa mensagem, a causa para as casas, né? Para suas famílias, enfim. Isso é o que a gente chama de mudança de microcultura. Então você tem uma empresa engajada, né? As empresas Laço Amarelo, por exemplo, são engajadas, que todo mês estão ali falando com seus funcionários, com seu público sobre segurança no trânsito e apresentando os conteúdos que são desenvolvidos pelo observatório. Quando a gente tem um trabalho intenso nessa microcultura e a gente vai unindo várias microculturas, a gente tem uma mudança de macrocultura. E isso é muito interessante. E o que a gente está estimulando esse mês, esse ano, né, os 10 anos de Maio Amarelo, duas pontas. A primeira ponta é que a gente realmente estimule as pessoas a disseminar esse conceito. Né? Muito mais do que o autocuidado, hoje a gente está provocando as pessoas a começarem a chamar a atenção das outras pessoas. E do outro lado, aquela pessoa que está tendo a atenção chamada, e ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Isso é normal do ser humano, mas que ela receba isso como uma coisa positiva e repasse isso para o próximo. Então está sendo muito legal. E eu lembrei de uma agora, uma empresa que produz esquadrias para construção civil. Que raio essa empresa tem a ver com mobilidade urbana? Pô, mas essa empresa tem vários funcionários que vão trabalhar de motocicleta, vão a pé. Os funcionários se deslocam para poder ir trabalhar, tem os vendedores que estão aí pelas ruas e tal. Então, principalmente com o avanço da pauta de ESG, a gente está percebendo que as empresas estão mais sensíveis com as questões de mobilidade, porque interferem diretamente no seu negócio, mesmo o negócio delas não sendo diretamente pertencente ao ecossistema de mobilidade. Muito bacana, Paulo. Então, trazendo até um pouco dos números, até hoje, até essa quinta-feira, dia 25 de maio, nós já tivemos mais de 12 mil downloads da campanha do Maio Amarelo, downloads também na nossa campanha em inglês e espanhol, também tivemos downloads nesses idiomas, e a nossa ferramenta de envio de ações, que é onde a gente concentra todas as ações, onde todas as pessoas que estão produzindo alguma ação, realizando alguma atividade, podem cadastrar essas ações. Nós já tivemos até amanhã desta quinta-feira mais de 788 ações cadastradas. Lembrando que passando maio nós teremos alguns dias ainda ali, até porque eu acho que nessa correria de maio muita gente acaba produzindo e deixa até para o fim ali para poder cadastrar tudo. Então lembrando que nós teremos uns dias ainda para os cadastros, mas nós já passamos de mais de 780 ações enviadas. E lembrando que a ferramenta de envio de ações é o caminho para o evento Destaques, Maio Amarelo 2023. Então é por meio da ferramenta de envio de ações que uma comissão aqui do Observatório vai analisar todas essas ações e depois lá no evento Destaques em junho reconhecê-las. Show de bola. Pedrão, como é que você tem visto aí a atuação dos órgãos técnicos? Porque assim, o que a gente percebeu no mês de maio também é uma coisa que é legal chamar atenção.
as autoridades elas estão deixando escolhendo, né, o mês de maio para assumir compromissos públicos. Então, investimento em rodovias, anúncios com relação a, sei lá, aplicação de dinheiro das multas, campanhas educativas, isso está muito legal. Você acha que isso tem uma interferência no campo técnico também, ou quando a gente fala de Maio Amarelo, a gente está falando só de festa? Com certeza dessa interferência no campo técnico, mas não falando só exatamente do poder público e dessa área, eu queria trazer outra coisa que eu achei muito interessante, que é a cobrança da mídia em cima desses gestores e da parte mais técnica. Então, o Maio Amarelo, ele traz, digamos, uma ampla produção de reportagens e de entrevistas para o público em geral. E nessas reportagens, sempre os jornalistas vêm atrás de nós técnicos, tentando levar mais informações para o público e também cobrando os gestores, sempre levando dados de acidentes, mortes no trânsito. Então, eu acredito que o movimento ele acaba abraçando todas essas áreas aí. E foi muito legal. É legal, você tocou num ponto muito importante. Lá no fórum de Cascavel, que a gente participou na semana passada, todos os painéis foram organizados, tendo várias visões técnicas sobre o assunto. Então teve um painel que foi muito legal sobre saúde, então falaram lá os médicos, falando da relação histórica entre o crescimento dos traumas e a redução, por exemplo, das doenças causadas por vírus, por conta de vacina, enfim. Mas todo o painel ele foi moderado por um jornalista. Então o Pedro tocou num ponto que foi muito legal. A gente às vezes depende, e eu falo muito isso. Ontem a gente fez uma live lá no Estadão, Mobilidade Estadão, lá com o Tião, que é o editor-chefe do Jornal do Carro, e a gente tem uma parceria, o Estadão é um dos mantenedores do Observatório, e eu estava conversando justamente isso com ele lá. Às vezes as pessoas são convidadas, por exemplo, para dar uma entrevista e acham que estão atendendo a imprensa. E ao contrário, toda vez que a gente que a gente é chamado para participar de uma entrevista, a gente está tendo uma oportunidade e um espaço para poder chegar em mais gente e fazer essa informação chegar em mais pessoas. Então o papel da imprensa, o Pedro matou a pau, o papel da imprensa é fundamental. A gente tem aqui o Rodrigo, que você é publicitário, jornalista? O que você é? Jornalista. Bateu no peito. Fala com orgulho. Sem desmerecimento algum com publicidade, até porque eu sou técnico de publicidade também, mas eu sou jornalista. Mas legal, é uma participação importante. Acho que, por isso que eu estou muito feliz com o Maio Amarelo esse ano, porque eu acho que a gente conseguiu cumprir com a nossa meta de mobilizar a sociedade. De fato, a imprensa costuma abraçar a causa no maio e a imprensa gosta de dados, né? O Pedro, que é o nosso homem dos dados aí do Observatório, a imprensa adora números, dados, levantamentos, eu acho que acaba enriquecendo também a pauta deles, no mês de maio. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, você já quer entrar Não, você já entrou eu ia dizer que você já acabou entrando aqui nosso outro assunto aqui da pauta do episódio de hoje. Na verdade, a gente vai dar uma passada agora na agenda do Observatório, alguns compromissos, nós já tivemos aí somente nos últimos dias, e você já começou falando do fórum, que houve lá na região oeste do Paraná, inclusive foi o motivo da sua ausência aqui no nosso 5º episódio do Observa Aí. Ninguém sentiu saudade, ninguém sentiu minha falta. Não, ninguém comentou. Foi substituído aqui pela Amanda, que é uma analista de gestão aqui, inovação do Parque Tecnológico, e onde o observatório está sediado, mas enfim, Paulo, na semana passada você esteve lá, você já deu uma pincelada aí, queria que você passasse rapidamente por essa agenda do observatório aí, recente. Lá a pegada do evento lá em Cascavel foi segurança no trânsito e inovações em mobilidade, vamos dizer assim. Então o primeiro dia ele foi mais focado nas questões relacionadas à segurança, então os painéis mais ou menos estruturados na forma que o Penatrans se estrutura, e o segundo dia a gente teve debates muito interessantes. A gente teve um debate com a participação da Senatran sobre regulamentação de ciclomotores, ciclos elétricos. O segundo dia ele foi um pouquinho mais voltado para a eletromobilidade. Então a gente teve uma discussão sobre isso, que foi inclusive a que finalizou o evento. Você gosta pouco, né, Paulo? Eletromobilidade, eu gosto de tomar um choque por aí.
E a gente falou sobre o processo de implementação de frota de transporte público elétrica, né? Cascavel é uma cidade que está super inovando, acabou de adquirir 15 ônibus elétricos, isso representa 50% da sua frota troncal, e estão avançando. Os desafios, né? É novidade, é inovação, é difícil contratar inovação é um grande desafio para nós, e por isso, né, já enganchando uma coisa na outra, né, a gente participou, né, nos últimos 2 dias do Science Business Connection, que é um evento promovido pelo Parque Tecnológico para aproximar a academia das empresas, e a gente está indo agora, eu e Pedro, para São Paulo no lançamento do FGV Cidades, que é um parceiro do Observatório no desenvolvimento do projeto Mobilab, né, junto com o próprio Parque Tecnológico e com a empresa Inovat, que está dentro dessa parceria. E a gente vai lá para poder participar desse lançamento, mas que tem o objetivo, né, junto com o Mobilab, da gente desenvolver inovação para a mobilidade. Inovação tecnológica, inovação de políticas públicas, inovação nas modalidades de contratação. Então, esses projetos que a gente tem estruturado aqui junto ao parque tem muito a ver com isso. Porque toda vez, principalmente com o gestor público, que o poder público precisa inovar, ou se propõe a inovar, ele encontra uma série de dificuldades, a começar pelos modelos de contratação. Então, o que a gente quer fazer é unir a academia, o poder público, a iniciativa privada, né, a famosa tríplice hélice da inovação, e gerar dali produtos, inclusive propostas de modalidades diferenciadas de contratação para soluções inovadoras. Um pouco da geral aí do que a gente está fazendo. Pedro quer falar um pouquinho sobre o evento? Pedro, você conseguiu já o seu estagiário? Ontem o Pedro ficou ali, né? Fizeram fila. Fizeram fila no estande para falar com o Pedro, para pedir estágio para o Pedro. Já ontem, não foi? Conversei com vários ontem, mas essa questão do... Ontem eu fiquei no stand lá do evento, do Science and Business Connection. Eu acho que essa questão da aproximação de empresas, no caso o Observatório, com a academia foi muito boa, porque a gente teve muitos estudantes que visitaram o stand, e a primeira pergunta que eu fazia para eles você já conhece o Observatório? E todos responderam não. Então foi a oportunidade de apresentar para eles isso, como o Observatório trabalha, opera e faz seus produtos e iniciativas. E também eu sempre perguntava se eles já conheciam o movimento Maio Amarelo. Alguns respondiam sim, outros não, e também foi a oportunidade de apresentar o que a gente faz para essa parte aí dos estudantes. E muitos são aqui de dentro do parque, da FATEC. Então eles são nossos vizinhos e ainda não conheciam a gente, então foi uma oportunidade legal de apresentar. E a gente tem nesses estudantes, né, Pedro, a sinergia com ciência de dados, com logística, com engenharia, enfim, o trânsito é multidisciplinar. E é muito legal esse tipo de evento porque a gente desperta nesses jovens outros olhares que eles não tinham noção. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de mobilidade na academia, é lógico, estou falando de um sentido mais amplo, mas vem muito a engenharia de transportes na mente dos estudantes. A segurança no trânsito, a segurança viária, acaba sendo um capítulo da engenharia de transportes. E o que a gente tenta fazer aqui via Observatório, via Mobilab, é trazer mais importância para esse tema, afinal é a pauta principal hoje do Brasil, né, do ponto de vista de mobilidade. A gente tem uma meta para perseguir, tem um trabalho a ser feito. Então isso é muito legal, chamar a atenção dos estudantes para isso também. E bacana, outra percepção que eu tive ali também no evento foi, eles relacionam muito, Paulo, quando a gente fala em mobilidade urbana, segurança viária, transporte público. E aí quando a gente começa a explicar um pouquinho mais sobre o Mobilab, de todas as possibilidades que a sociedade terá, né, de uma forma geral, com esses dados, aí eles começam a ficarem surpresos, assim, a perceberem a infinidade de opções que nós teremos com o Mobilab. Algo mais sobre o Mobilab? Sobre o Science? Acho que por enquanto é só, né? A gente vai ter desdobramentos agora na parte da tarde, e no próximo episódio a gente traz mais novidades sobre esse assunto. Só atualizando aí sobre o Mobilab, a gente já está construindo o Data Lake. Então, o Data Lake é a infraestrutura de gestão de dados, enfim, o Data Lake, o Data Warehouse, e então isso já está em processo, já está em andamento, para as pessoas saberem, já começou a sair do papel. Eu brinquei com o Pedro antes de ontem, né, que o Mobilab já saiu do papel, pelo menos já foi para a parede, porque ele estava lá. Já tem uma logo, né, já é alguma coisa. Aliás,
Rodrigo, você precisa trabalhar melhor uma logo do Mobilab pra gente aí. Eu precisava falar isso aqui Cobrança no ar. no episódio? No ar. Tá atrasado uma coisa aí. Sacanagem. Por essa eu não esperava, você saiu da pauta, Paulo. Não estava programado isso aqui. Então, mas só para avisar, também aproveitar, o Rodrigo também tá em busca de um estagiário. Exato. Então temos 2 vagas instantâneas, imediatas aqui para estágio no observatório. E a gente está divulgando os editais e tal. Acompanhem as redes sociais do observatório, o site, em breve a gente divulga por lá. Boa. Bom, passando aqui rapidamente, então o Paulo já deu uma pincelada sobre a participação dele. A pincelada, tem algumas palavras que são nossas, né? Pincelada da pessoa, começa, né? É bacana e pincelada. Bacana e pincelada. Mas o Paulo participou ontem de uma live no Estadão. O tema era segurança em primeiro lugar. Teve a participação lá também de um representante da Movida. E rapidamente, Paulo, como foi essa live? A gente falou bastante sobre a situação do país, os elementos de comportamento humano que são muito... que precisam ser trabalhados, é o nosso principal desafio. E é muito legal, porque a participação da Movida, a Movida tem um modelo de negócio que faz parte aí de uma das revoluções da própria mobilidade, né? A gente tem a revolução tecnológica, enfim, a revolução da eletromobilidade, dos combustíveis limpos, e a gente tem a revolução do compartilhamento. Então, cada vez mais, a gente tem trabalhado com o conceito de uso e não de propriedade. E é muito interessante, porque o conceito de compartilhamento, ele traz consigo uma perspectiva de melhora do conceito de cidadania. E por que eu digo isso? Quando você usa um bem que é de forma compartilhada, um carro, por exemplo, né? Você tem as locações que a gente já conhecia, que são de curta duração, né? Uma diária, por exemplo, numa locadora. A gente tem hoje os modelos de longa duração, que são conhecidos como assinatura, e a gente tem as microlocações, que você consegue locar os veículos por hora, né? Por meio de aplicativos e tal. E essa cultura do compartilhamento, você usar um bem e saber que uma outra pessoa vai usar depois, teoricamente te faz... deixar aquele bem em condição. Vou cuidar bem daquilo porque gera uma empatia. Gera uma empatia. Vou cuidar bem porque eu sei que alguém vai usar, porque eu sei que eu estou usando depois de alguém também. Então eu quero que a pessoa que usou antes de mim, cuide disso. E isso começa a ser um estímulo para a gente olhar, por exemplo, para o ambiente urbano. A pessoa começa a criar uma consciência melhor, por exemplo, de não jogar papel no chão, de não depredar patrimônio público. Então, acho que além da segurança no trânsito, a segurança viária, a gente tem esses elementos aí que foram muito legais para a gente discutir ontem. Eu não sei se ficou disponível depois. Já tá na página do YouTube lá do... legal. E tá publicado também no nosso site. Então, quem quiser acompanhar, assistir essa live, foi uma live muito boa de se assistir. Passou rápido, né? Foi mais ou menos ali cerca de 1 hora, de 45 minutos de live, mas ela tá disponível. Quem quiser assisti-la depois, só entrar no site do Observatório, tem um link lá para acompanhar. Eu não cheguei a pegar a contabilização, mas foi muito legal, porque eu acho que a gente tinha 500 pessoas simultâneas vendo a live nas plataformas, passou no YouTube, no LinkedIn, passou acho que no Facebook mais alguma coisa aí, mas foi bem legal, vale a pena assistir. Então tá bom, então para fechar aqui os outros assuntos aqui da agenda do Observatório, nós estamos com o processo seletivo para a turma 10 de observadores certificados aberta. Então, os interessados, todos aqueles profissionais, principalmente não, um dos pré-requisitos, são vários pré-requisitos, né, para que você possa fazer a certificação, mas um deles é a graduação, então você que já trabalha, já tem uma relação com segurança viária, ou você que não atua ainda, mas tem esse interesse em tornar o trânsito mais seguro, nós estamos com as inscrições abertas até o dia 16 de junho. Isso, e uma novidade esse ano, relembrando aqui, a gente tem Destaques Maio Amarelo, dia 27 de junho, lá no prédio da Fiesp. Depois, no dia 28, a gente tem um Encontro Nacional de Observadores. E aí, no dia 27, 28, 29, exato, que é numa quinta-feira. Então, temos o Destaques terça-noite, quarta durante o dia todo, Encontro Nacional lá no prédio da Fiesp mesmo. E na quinta-feira, dia 28, a gente tem uma visita técnica a São José dos Campos. E o que é legal? Quem for aprovado no processo seletivo da turma 10
já vai poder participar desse evento já do Encontro Nacional de Observadores. Então já vai entrar fresquinho ali, a primeira atividade de quem for aprovado para a turma 10 já vai ser o Encontro Nacional, vai ser muito legal. Então, beleza. Você, os interessados, acessem o site do Observatório lá, você que quiser conhecer um pouco mais, entender como funciona o Observador Certificado, esse projeto do Observatório, nós temos lá um vídeo explicativo, enfim, todas as informações por lá. Chegamos aqui no momento da nossa curiosidade, dica da semana. Quem quer começar? Dica da semana? Dica da semana? Então vamos lá, dica da semana. É sobre um assunto que acabou sendo feito uma tempestade de copo d'água uns anos atrás, que é a questão do uso de farol, de luz baixa, durante o dia em rodovias. Puta, foi mesmo. Nossa, confusão, nossa, mas conta a história aí, Pedro. Até hoje. Agora eu lembrei. Não, eu lembrei de toda a confusão da época. Mas conta aí, Pedro. Então, em 2016 foi aprovada uma lei que obrigava o uso do farol durante o dia em rodovias. E foi feita aquela confusão, porque as pessoas não sabiam se tinham que usar em rodovias só em perímetro urbano, rural, qual era o tipo de rodovia. Mas, seguindo aí na linha do tempo, em 2021 também foi aprovada outra lei que acabou obrigando o uso desse farol só para rodovias de pista simples. Então, aquelas rodovias que não tem nenhuma divisão física entre as duas mãos. Então, a minha dica é para, caso você tenha dúvida se você tem que usar a luz durante o dia, o farol durante o dia em rodovias, a dúvida é sempre sim. O uso do farol ele ajuda muito na visibilidade entre os condutores e também ajuda muito na percepção de distância de um veículo para o outro quando a gente está usando esse artifício aí do veículo. Travessia de pedestres também, né? Ajuda bastante. Então, assim, resumindo aí o que o Pedro está falando, na dúvida, liga o farol. Né, que foi o que a gente falava na época, porque queriam fazer audiência pública para discutir e tal. Cara, liga o farol. Na dúvida, opta pela segurança, né? Exato, liga o farol, é tão simples. É muito simples, então usem o farol em rodovias. Isso aí. Isso. Não se importe com a multa não, né? Se importe com a segurança. Se importe com a segurança, sempre. Boa. E a curiosidade, na verdade, vou complementar. São duas hoje ou não? Não, eu faltei. Já fiquei com falta. Já levou 0, né? Já levei 0, já. Vai lá. Mas eu queria complementar. A gente falou na minha outra participação sobre a evolução dos semáforos, enfim, como é que surgiu e tal. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como eles são controlados. Né? As pessoas ainda têm muita dúvida, né? A luz acende e apaga lá, passa do vermelho para o verde, passa para o amarelo, mas como isso é feito? Então, os semáforos eles são controlados por uma coisa chamada controladores semafóricos. E estou ficando velhinho já de trânsito, mas eu acompanhei a evolução dos controladores. Então, lá atrás, os controladores eles eram eletromecânicos. Como é que era isso? Era uma engrenagem, era uma caixa elétrica que tinha uma engrenagem dentro. Essa engrenagem ela tinha uns dentes e esses dentes determinavam o tempo de acendimento de cada uma das lâmpadas. Então ele ficava rodando, a gente ia lá, né, os técnicos, para ajustar o tempo, a gente dobrava as aletinhas da engrenagem para determinar ali o tempo que a gente queria que ele ficasse aceso. Qual é o problema disso? Eram semáforos burros. Então a gente colocava lá, por exemplo, que pegar um cruzamento simples, eu vou ter um tempo de ciclo de 1 minuto. Esse tempo de ciclo de 1 minuto ele vai ficar dividido em 20 segundos para uma via secundária e 40 segundos para a via principal. E a gente coloca ali os tempos de amarelo e tal. E esse semáforo ele funcionava desse jeito 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os meses do ano. Então, quando vieram os equipamentos eletrônicos e o semáforo ele deixou, o controlador ele deixou de ser eletromecânico para ser eletrônico, a gente conseguiu implantar o que a gente chama de multiplano. Ou seja, eu olhava e no final de semana, por exemplo, eu não preciso ter a mesma distribuição de tempo que nos dias de semana. Então a gente começou a fazer programações semafóricas de acordo com o nosso histórico de fluxo veicular. Então eu olhava para trás, fazia uma contagem veicular e sabia que segunda-feira de manhã, a gente costuma usar pico e entrepico, então eu tenho o pico da manhã, pico do almoço e pico da tarde. Os entrepicos, um outro tipo de plano, com tempos menores, final de semana diferente, então foi dando essa possibilidade. Depois a gente teve mais uma evolução, que são os semáforos que a gente chama de semi-atuados. Então a gente começou a implantar sensores, e esses sensores
capturam a quantidade, a presença ou não de um veículo. Então, por exemplo, eu tenho uma secundária que sai muito pouco veículo e eu tenho lá a avenida principal. Então o semáforo ele ficava verde direto, né, o tempo todo para a avenida, e só quando tinha a presença de um veículo é que ele fechava para a avenida para dar oportunidade. Isso era o semi-atuado. Depois a gente migrou para o atuado. O atuado o que é? Já é os controladores todos conectados em rede e com um sistema central que olha para todo... Opa! Hoje está que tá as caições das coisas aqui. Olha o nosso efeito especial. Mas eles estão conectados, então é como se fosse uma rede de computadores com um relógio central e com uma inteligência central. Então a gente começou a capturar os volumes de veículos em tempo real e fazer o acionamento e a coordenação desse semáforo em tempo real. Que pé que a gente está hoje? A gente evoluiu, acho que esse é o suprassumo hoje da inteligência semafórica, mas a gente evoluiu também na forma de captura de informações. Então antigamente a gente usava os laços indutores no pavimento, fazia lá, cortava o chão e enrolava um fio no chão, era uma espécie de bobina, e essa bobina contava quantos veículos passavam. A gente migrou para as câmeras, então hoje a maioria desses semáforos utilizam câmeras para contagem veicular, e a gente tem alguns modelos, por exemplo, São José dos Campos tem uma experiência nesse sentido, que usa informações do Google Maps para poder fazer o acionamento do semáforo. Então isso também fica para um próximo capítulo, porque que acho que a gente já está estouradaço de tempo. De tempo. É bom que eu tenho uma curiosidade já prevista deixou na manga, né? Semana. Bom, então tá bom. Esse foi mais um episódio do Observa Aí. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado, estejam acompanhando. Fica o convite para ouvirem os outros episódios, eles estão disponíveis lá no Spotify. O lembrete de sempre do maio. Todos os nossos materiais da campanha continuam disponíveis. Baixem gratuitamente pelo site onsv.org.br/maio amarelo. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, Anfávia, CNT, SEST e Senat, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Única, Vibra e 3M, aos mais de 450 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e as instituições de cooperação técnica. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, galera, até o próximo.